Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, ok? Lembrando que na aula passada, na nossa sala de aula virtual, eu trabalhei, falei sobre a formação da sociedade brasileira, falei sobre os engenhos de cana-de-açúcar, mas hoje aqui, eu já estou fazendo uma introdução, a nossa aula será uma introdução sobre a chamada, ok? Sobre a chamada América Espanhola, ok? Então, um tema também bastante interessante, por quê? Porque todos os países, certo? Todos os países da América, México, América Central e grande parte da América do Sul, esses países que têm como idioma o espanhol, é porque foram no passado colônia de exploração da Espanha, beleza? Então, algo muito importante que vocês precisam saber. Tanto a colonização portuguesa aqui na América, como a colonização espanhola, beleza? O tipo de colonização espanhola e o tipo de colonização portuguesa, certo? Foram o que a gente chama de colonização de exploração, ou seja, esses territórios, foram fundados, as colônias que foram fundadas, ou seja, nesse contexto histórico de idade moderna, elas tinham, no caso do Brasil, como finalidade o enriquecimento de Portugal, e no caso da Espanha, teve como finalidade o enriquecimento da Espanha. E uma coisa muito interessante para falar para vocês no que se refere, a gente sabe que nesse início de modernidade, as minas de prata e ouro do velho continente europeu estavam exauridas, esgotadas, por isso que tantos portugueses, os portugueses queriam tanto encontrar o ouro, e isso também se relaciona também com o chamado mercantilismo, mas a Espanha, ela encontra ouro de imediato aqui, tanto o ouro quanto a prata, a Espanha irá encontrar de imediato aqui na América. No caso daqui do Brasil, no final do século XVII, seu auge na mineração na primeira metade do século XVIII. Ok? São informações importantes sobre essa questão da colonização, certo? O tipo de colonização da Espanha aqui na América foi uma colonização de exploração, isso é muito importante que vocês saibam disso. Então agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 136, ok? Abra o livro de vocês na página 136, vou fazer aqui uma leitura, uma pequena leitura, certo, desse texto aqui. Ok? Vou me aprofundar ainda mais sobre esse tema na nossa sala de aula virtual. Então, o ano da chegada dos espanhóis aqui na América. Lembrando aqui, ainda no ano de 1492, certo? É quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, no ano de 1492. Colombo vai chegar aqui na parte central da América, chamamos de América Central. Mas sabemos que a América Central temos a parte continental e temos a parte insular, que é a parte formada por ilhas, certo? É o ano que os espanhóis chegaram, que Colombo chegou aqui na América, e como eu já falei para vocês, em sala de aula, Colombo morreu afirmando que tinha chegado nas Índias Orientais, a gente sabe que encontrar uma rota alternativa para as Índias Orientais, certo? O berço das especiarias foi o objetivo principal das grandes navegações, ok? Então, nesse ano
definiram seu Estado nacional após expulsar os islâmicos, no caso aqui os árabes. Lembrando que Portugal e Espanha, por séculos, vocês não podem se esquecerem disso, ó, do século VIII até o século XV, certo? Então, por séculos, Portugal e Espanha foram, esses dois territórios, que hoje são dois países, foram dominados pelos árabes, ou seja, fizeram parte do Império Árabe, que foi um império muito maior do que o Império Romano. Segundo o modelo português, aventuraram-se pelo Atlântico. Porém, para tentar chegar às Índias, como eu já falei para vocês, os espanhóis desviaram da rota que os portugueses estabeleceram e partiram pelo lado oposto. Foram para o oeste. Essa era a tese de Colombo. Então, segundo Colombo, nessa tentativa de chegar ao Extremo Oriente, o grupo liderado por Colombo encontrou o continente americano. Segundo Colombo, se uma embarcação saísse, certo, saísse da Europa e se ele navegasse nesse sentido oeste, certo, Colombo dizia que chegariam no berço das especiarias, que era o Extremo Oriente, que eram as Índias Orientais. Então, hoje isso é possível devido à construção do canal, do Panamá. Então, hoje isso é possível, certo? Mas nesse contexto histórico, não. Nesse contexto histórico, o que foi que os espanhóis encontraram no meio do seu caminho que barraram a sua chegada nas Índias Orientais? O continente americano. Por isso, que quando Colombo chegou aqui, Colombo, e morreu afirmando, dizendo que tinha chegado nas Índias. Por isso que os habitantes, do continente americano, eles chamaram de índios, os homens e as mulheres, porque pensavam que tinham chegado nas Índias Orientais. Em pouco tempo, os espanhóis perceberam que não haviam chegado à Índia. Fato que parecia ruim, pois estavam em busca de terras e principalmente especiarias e metais preciosos. Mas isso aqui, os espanhóis vão encontrar de imediato. Eles não irão medir esforços para se apossar do ouro e da prata das civilizações existentes aqui no continente americano. Segundo ponto, a rota que ligava a Europa ao chamado Novo Mundo, assim que a América passou a ser chamado Novo Mundo, foi estabelecida por eles. O que parecia bom, visto que nenhum outro Estado nacional europeu utilizava essa rota ou havia chegado a esta parte da América. Beleza? Então aqui hoje eu fiz uma pequena introdução desse conteúdo com vocês. Vou me aprofundar mais sobre esse conteúdo, sobre os aspectos da colonização portuguesa, da colonização espanhola aqui na América. Nós vamos ver essas diferenças. É importante que a gente perceba e entenda essas diferenças. Mas o principal, certo, é que vocês saibam de uma coisa, que os espanhóis, assim como os portugueses, certo, o tipo de colonização foi de exploração, mas que há diferenças, e são nessas diferenças que eu irei trabalhar com vocês. Tchau, tchau, um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau.